e esse que vos fala, Alexandre Kavinsky. E hoje, para a nossa terceira edição, a gente tem uma convidada ilustríssima, que é a Débora Anitta, que é head de agências do Facebook. Débora, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui compartilhando, né, algumas informações com a gente. Vou começar pedindo que você se apresente, fale um pouquinho do seu papel dentro do Facebook, né, o que você tem feito. Começamos por aí. Obrigada, Kavinsky. Eu que estou super feliz de trabalhar aqui um pouquinho com vocês nessas horas de hoje. Bom, eu sou a Débora Anitta, sou head de agências do Facebook Brasil. Eu estou nessa posição há quase 2 anos, então dia 7 de maio faz 2 anos que eu estou trabalhando aqui no Facebook. Sobre o nosso papel, né? A gente é um time, o time de agências no Facebook, que trabalha focado com esses stakeholders, que são as agências, né, de publicidade no mercado brasileiro. No meu book, que a gente chama de Book of Business, né, no meu portfólio de agências, eu trabalho prioritariamente com as 40 maiores agências do mercado hoje. 40 agências estão dentro da minha carteira, vamos chamar assim. E a gente tem um trabalho de desenvolvimento, digitalização, aceleração digital dessas agências, né, e todo um suporte para desenvolvimento de projetos, né, iniciativas educacionais também, de desenvolvimento dos times das agências, né. Naturalmente a gente tem dentro desse portfólio desde as agências tidas até pouco tempo atrás, inclusive como as mais tradicionais, e até as nativas digitais, né. Então a gente tem esse escopo grande de trabalhar junto com os times, as frentes são as mais diversas, a gente trabalha junto aos times de mídia, time de atendimento, desenvolvimento de negócios, time de criação, time de planejamento, e cada vez mais também dentro... Esse é o Miguel. Isso que de Kavinsky, eu falei que corríamos esse risco. Filho, a mamãe agora está numa live. Você pediu para... Desculpa, isso não foi planejado. Ele foi tomar banho, eu falei, ótimo, a gente tem a live agora, vai dar tempo, mas ele saiu, como vocês viram aí, com o cabelo enrolado. Esse é o Miguel, tem 10 anos, é meu filho, figura que, mesmo eu falando filho, não aparece aqui agora, não adianta. Mas voltando, é isso, são 40 agências hoje, a gente tem um papel de representar Facebook, e quando eu falo Facebook, a gente está falando de todas as plataformas. Não dá agora, amor, desculpa. Ele vai me pedir para comer alguma coisa, mas está tudo certo. Pode. E o que a gente faz dentro dessas 40 agências é exatamente isso, né? O fomento de projetos, aceleração digital, digitalização, instrumentalização dos times, o que no passado era muito focado em mídia, a gente tem cada vez mais aberto todas as novas frentes de planejamento, criação, produção. É isso, resumidamente, Kavinsky. Você está sem o áudio. Desculpa. Você tem um histórico de mercado bem interessante, né? Que é, você teve a experiência de passar pelo lado cliente, agência e agora veículo, né? E todos eles em multinacionais, né? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho como é essa experiência, as diferenças de cada um? Sim, bacana. Na verdade, não foi obrigatoriamente planejado, né? Eu trabalhei, falando de planejamento, eu trabalhei com planejamento a minha carreira inteira, então eu comecei em agência em 94, na extinta Salles, né? Quem tem mais tempo de carreira aí ou mais cabelo branco sabe o que eu estou falando. Então a Salles, aqui em São Paulo, é uma agência muito grande, com clientes Procter, Bradesco, Chevrolet, Carrefour, enfim, grandes clientes na carteira. E eu comecei lá em 94 como planejamento, né? De 94 até 2003, portanto, com esses 9 anos aí de carreira, eu recebi uma proposta para virar cliente, uma coisa que eu não pensava. Sempre planejamento, então eu fui Salles, daí eu fui Talent, daí eu fui Liu Lara, também sempre planejamento, e na Liu Lara, um dos meus principais clientes, eu tinha Banco Real, também extinto. Tá vendo? A gente vai ficando velho, as marcas que a gente trabalhou vão desaparecendo, né? Então, Banco Real era um grande cliente da Liu Lara naquela época, e eu era responsável na área de planejamento por Banco Real, por Natura e pelo Grupo Alpargatas.
e depois de 3 anos e meio de Liular, eu recebi a proposta para virar cliente, sendo parte do meu cliente. Então, o Banco Real, que era o principal cliente que eu atuava como planejamento, me chamou para ter esse desafio, virar cliente. E eu fiquei lá por 3 anos e pouquinho, numa posição muito curiosa, porque eu fui ser superintendente da área de publicidade dentro do marketing. O que fazia essa pessoa, no caso eu, na época, né? Eu era responsável pela verba de comunicação e a gestão das agências, que na época eram Liular e Talent. Não, curiosamente, as minhas 2 ex-agências. Então, foi uma experiência muito bacana, porque me permitiu aprofundar o conhecimento dentro do cliente, que eu conhecia bem, mas sob a ótica da agência, né? Poder entrar nesse universo bastante peculiar para quem é sempre de agência, que é ser cliente, né? Sentir as dores do cliente, você consegue entender um monte de dinâmica que no dia a dia, quando a gente está do lado da agência, não obrigatoriamente a gente entende, a gente às vezes não entende porque aquela grande ideia não foi aprovada, porque aquele projeto foi para a gaveta, né? Eu fui sentir essa dor durante quase, 3 anos e meio, mais ou menos. Daí eu fiquei com muita saudade de agência. Todo mundo fala, por que você saiu do banco? E, enfim, uma marca incrível, eu sempre fui apaixonada pelo projeto do Banco Real e a comunicação. Acabei fazendo parte dele quase 7 anos, porque foram 3 anos e meio como agência, depois 3 anos e pouco também como banco, então foram 7 anos com a marca. Mas eu sentia muita falta de agência. E o que eu sentia falta de agência era, no papel de planejamento, que eu sempre fui, era trabalhar com tantas questões ao mesmo tempo. Então, no banco, eu tinha naturalmente o DNA da marca, a gestão da marca, né, vender os produtos, o crédito pessoal, o Real Master, os projetos Talentos da Maturidade na época, mas sob um mesmo guarda-chuva. E a agência sempre me permitiu, ao mesmo tempo, falar de cartão de crédito, de salsicha, de leitinho, quando trabalhava para a Nestlé, e assim por diante. Eu senti muita saudade. E daí eu assumi, fui para, na época, Macan, e fiquei 12 anos lá. Saí de lá como head de planejamento e vim para o Facebook, que também não foi uma coisa planejada. Todo mundo fala, e daí você então foi cliente. Não foi planejado, Kavinsky, aconteceu. Eu, quando me vi, estava num processo do Facebook que, enfim, é uma empresa bastante desejada, no sentido de você conseguir aprender e ter dinâmicas de trabalho bastante diferentes do que eu já estava acostumada. Estou aqui há 2 anos. E estar veículo, né, que a gente chama muito, eu falo muito menos que hoje eu sou veículo, a gente fala muito o quanto a gente é plataforma, né, e um parceiro de plataformas digitais, que é uma dinâmica completamente diferente. A gente pode até falar mais sobre isso, mas hoje, daí então, sob essa ótica de alguém, eu fiquei 21 anos sendo agência, 3 e pouco sendo cliente no marketing, e há 2 anos plataforma. Vamos ver quanto tempo e vamos ver que outras coisas aparecem aí também. Legal, espero que boas coisas e parabéns aí pela história, uma história muito bacana. É difícil encontrar profissional que tenha tido, né, a experiência em todos esses âmbitos aí. Vamos falar de Facebook. A gente conversou hoje um pouquinho mais cedo e você tem uns big numbers, né, do mundo Sim. e do Brasil, para a gente ter uma ideia do tamanho do Facebook e suas propriedades, né, tanto no mundo como no Brasil. Você compartilha com a gente? Claro, claro. A gente teve uma conversa hoje, galera, foi bacana para o Kavinsky, a gente, enfim, tem uma relação de trabalho também, a gente trocou um monte de figurinha para se preparar, para fazer o melhor conteúdo possível para vocês, então, assim, acho que vale sempre a gente dividir alguns grandes números, né? Quando a gente fala de Facebook, eu vou falar a gente sempre fala Facebook Company, né, que é o guarda-chuva, né, mas eu vou falar de cada uma das nossas plataformas, tá, números públicos que a gente tem hoje. Então, se a gente fala de Facebook plataforma, a gente fala do Blue App, né, do aplicativo, da rede social em si, não da companhia, a gente fala hoje de um número mundo, tá, no mundo inteiro a gente está falando de 2,3 para 2,4 bilhões de pessoas que estão ativas todos os meses. Esse é o número de pessoas ativas na plataforma Facebook, aquele azulzinho que você conhece no mundo. Se a gente fala de Brasil, a gente está falando em torno de 128, 130 milhões de pessoas. Mas são números bastante robustos. Eu vou passar por cada uma das plataformas e a gente pode falar um pouquinho mais. A gente vai falar de Instagram. Quando a gente fala de Instagram no mundo, no ano passado, em junho,
acho que foi junho do ano passado, o Instagram rompeu a barreira de 1 bilhão de perfis, né, 1 bilhão de contas ativas. Então, hoje, esse é o último número, a gente ainda não tem um número mais recente público, mas o último número público que a gente tem é Instagram no mundo com 1,1 bilhão de contas ativas todos os meses, né? Esse é o número mundo. Número Brasil, a gente está falando de 50 milhões de contas ativas e muito ativas. Tá? Instagram, assim, é uma potência de adesão do brasileiro, uso de stories, enfim, acho que cada um de nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Messenger, que é para os brasileiros muitas vezes falam, mas um Messenger? Assim, então, o Messenger é uma potência, né? Messenger é a nossa plataforma de mensageria, uma das nossas plataformas de mensageria, né? O Messenger no mundo, ele tem 1,3 bilhão de pessoas por mês, também é um número muito robusto. No Brasil, a gente está falando em torno de 88, 90 milhões de pessoas ativas, também é muito robusto. O que acontece é que quando a gente fala de mensageria, o Brasil naturalmente lembra sempre de WhatsApp, né? É uma plataforma de absoluto sucesso e adesão dentro do nosso mercado. Para vocês terem uma ideia, WhatsApp, o Brasil é o segundo maior mercado de WhatsApp no mundo. O primeiro maior mercado é a Índia. Então vem a Índia, vem Brasil, depois vem México. Se vocês tiverem amigos americanos, ou enfim, no mercado americano, não existe WhatsApp nos Estados Unidos, né? É muito curioso, me passa seu WhatsApp para a gente falar, isso não existe, né? Isso existe, para eles existem um Messenger, e você tem, no mapa do mundo, você tem mercados que são prioritariamente Messengers, mercados que são prioritariamente WhatsApp, e a gente é o segundo maior mercado de WhatsApp no mundo. Pra vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente tem um número de mais de 1 bilhão de vídeos compartilhados via WhatsApp todos os dias. Isso é um número dia, agora não é número mês, então assim, vídeo. Né? Então, assim, a importância do vídeo dentro das plataformas. E falando agora um pouquinho de formato, a gente tem alguns números bastante expressivos também de stories. Stories é aquele formato efêmero, né, de 24 horas, que nasceu para a gente dentro do Instagram. Só que hoje o stories está presente nas outras plataformas também, muitas pessoas não sabem disso. Então, assim, os stories, vamos lá, agora a gente está falando aqui de mundo, né, tem 500 milhões de perfis ativos usando os stories todos os meses. Daí a gente tem o formato stories dentro do WhatsApp, que muita gente não conhece, chama status. O status tem mais de 450 milhões de perfis ativos usando status todos os meses no mundo. E aqui no Brasil também esse número é gigante, a gente não tem esse número público que eu possa divulgar para vocês, mas eu posso dizer que cresce exponencialmente. E muitos de nós que a gente brinca, as pessoas que estão na bolha, né, às vezes acham que não existe o stories do WhatsApp, que é o status, mas ele é um fenômeno. Mas dentro do WhatsApp, como vocês sabem, a gente não tem a monetização de ads, né, a gente não tem anúncios lá. Tá? Messenger, a gente está falando de 350 milhões de perfis ativos todos os meses usando stories. No Facebook, 300 milhões. E é um formato que cresce exponencialmente, né? Acho que não à toa, recentemente, o LinkedIn aqui no Brasil também abraçou o formato Stories. Sim, acho que é isso, acho que de grandes números, né? Eu falei de Facebook, falei de Instagram, falei de Messenger, falei de WhatsApp, falei um pouquinho do formato Stories, que é multiplataforma, né? Lembrando, ele nasceu no Instagram, mas ele é multiplataforma hoje. Legal. Informação complementar, o LinkedIn está testando o Stories, primeiro país, Brasil, né? Sim, primeiro país é o Brasil. A primeira experiência. Até porque, de fato, a gente tem uma adesão violenta, é um formato amado, e Sim. Tem uma adesão violenta do formato dentro de, enfim, todo mundo que a gente conhece em qualquer uma das plataformas. Sim, muito legal. E aí você trabalha nessa empresa, né, com esses números aí maravilhosos. Você já falou um pouquinho, mas conta um pouquinho mais como é o dia a dia, como é trabalhar no Facebook. O que tem de diferente, o que tem de diferente? Acho que eu já comentei isso com você, né, uma vez, Kavinsky. Na verdade, eu acho que, assim, uma coisa que me salta, algumas coisas me saltam, assim, sempre, aos olhos, mesmo com 2 anos de casa. Acho que o primeiro impacto que eu tenho do vídeo de uma empresa americana
bem globalizada, né? A Macan no mundo tem mais de 110, se eu não me engano, agora está até 112 anos, é um grupo gigantesco, mais de 180 países e tudo mais. Eu tinha uma referência de 12 anos trabalhando nessa empresa, né? E eu realmente achava que eu estava numa empresa extremamente globalizada. E quando você entra no Facebook, e tenho certeza que não é diferente no Google, que acho que deve ter gente ouvindo a gente também, como não é diferente na Amazon, até mesmo no Netflix, o conceito de uma empresa global é um pouco diferente. Então, hoje, com a minha experiência de ABN AMRO Bank na época, e até mesmo as experiências nas empresas, nas agências multinacionais que eu trabalhei, para mim elas eram multinacionais, né? Americanas com as presenças em vários países. Quando a gente trabalha no Facebook, você tem pessoas lá. Então, desde quem conhece os escritórios do Facebook, assim, o escritório de São Paulo, ele tem as suas características locais, de artistas locais nas suas paredes, mas assim, a maneira com que são desenhados os escritórios no mundo é exatamente a mesma, né? Você fala assim, puxa, que coisa louca, mas tem um motivo, né? É uma expressão da cultura e do DNA da empresa, não é uma questão arquitetônica apenas, né? A maneira com a qual a gente trabalha em time globalmente é um cotidiano, não é um task force ou um grupo fechado para resolver um problema naquele momento de maneira pontual, diria assim, né? Que eu fiz muitos trabalhos globais com vários times incríveis, da Ásia, da Europa, Estados Unidos, mas eram momentos. Acho que a maneira que a gente trabalha, e isso é muito legal porque nos exige uma troca e falar inglês loucamente, então seu cérebro derrete todo dia, até um dia que você nem percebe mais, mas assim, no começo é um exercício brutal, por mais que você esteja acostumado, mas acho que a gente tem uma empresa muito global, que é todo lugar a toda hora, com uma cultura muito, um fio condutor muito receptivo, você consegue agarrar a cultura. Não é a cultura do escritório do mercado latino e no mercado brasileiro, não é a cultura que é exercida no mercado americano, é uma cultura da empresa que é exercida pelos funcionários, né, os funcionários que colocam essa cultura em prática. Eu acho que isso é o que eu sinto de maior diferença frente a todas as experiências anteriores que eu tive. Que legal, e a gente vê isso, né, no trabalho de vocês e no dia a dia trabalhando juntos, a gente consegue ver essa cultura transparece, né? Isso é muito bacana, até porque a gente sabe que no mundo moderno, né, corporativo, a cultura é uma das coisas mais importantes que uma empresa pode ter, né? Sem dúvida. Seguindo por essa linha, o Facebook é uma empresa, né, e faz parte da cultura também, que se preocupa muito com a pauta da inclusão e da equalidade, né? Você pode falar um pouquinho mais como é que vocês trabalham isso e como é que, eventualmente, outras empresas podem se inspirar no que o Facebook faz? Puxa, é uma ótima pergunta. Eu acho que assim, é um bom gancho para falar de cultura, foco de diversidade e inclusão. Por aí passa a equidade de gênero e todas as possíveis, na verdade. Isso é um dos pilares que a gente fala quando a gente fala de cultura de Facebook. Né, a questão da diversidade seja praticada dentro, né, da empresa, seja exercitada na relação que a gente tem com os nossos parceiros, sejam agências, anunciantes, pequenos negócios, parcerias de mídia, enfim, outros veículos. Eu acho que isso acaba sendo percebido nesse dia a dia, né? Seja na nossa preocupação eu também já dividi com você em outra circunstância, né? Como a gente tem uma preocupação grande no processo de contratação, né? Parece pequeno, mas ele é absolutamente essencial nisso que a gente está falando, né? Para você conseguir buscar esses profissionais, atrair esses profissionais e reter esses profissionais que tenham uma amálgama, né? Um casamento muito próximo com a cultura da empresa, a gente busca essas pessoas de maneira colaborativa. O que eu quero dizer com isso? Acho que é bastante diferente dos processos que a gente está acostumado na maioria das empresas, ou pelo menos na minha história, foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, onde, por exemplo, eu, Débora, não tenho agora, mas caso tivesse uma vaga no meu time, a gente discute com o RH esse perfil, o time de RH é responsável por abrir essa vaga ao mercado,
O mercado inteiro pode aplicar, de qualquer lugar do mundo pode aplicar para essa vaga, ela está aberta dentro do Facebook Careers, que é um site, qualquer um pode aplicar, né? Então não é que a gente vai, eu, Débora, vou colocar um conhecido meu com quem eu trabalhei, isso não existe. Então, a partir disso, até garantir que o processo de contratação tenha obrigatoriamente pelo menos 5 pessoas entrevistando esse candidato. São 5 pessoas, não obrigatoriamente, que vão trabalhar diretamente com ele. Então, isso também são outros olhares de outros times que podem nos ajudar, se é que é possível garantir, mas podem nos ajudar a que o profissional, o candidato em questão, veja óticas diferentes da empresa. Não é falar com a Débora, é falar com a Débora, com o Gustavo, com a Daiane, com o Conrado, enfim, com pessoas de áreas muito diferentes. E a gente também conseguir mostrar para essa pessoa óticas muito diferentes do que a gente faz dentro do Facebook. A gente tem áreas muito distintas e que trabalham todas juntas. Então, a despeito de vir trabalhar, nesse caso, nessa hipótese, trabalhar num time de agências, essa pessoa tem que entender o que é nossa frente de comunidades. O trabalho junto a comunidades. Essa pessoa também vai ter que entender qual é a nossa frente de trabalho de social impact, de impacto social. Então, isso eu acho que ajuda a garantir esses quesitos de diversidade dentro dos nossos processos, uma exigência de todos os processos que exista 50% homens e 50% mulheres representados sempre, para que possam seguir esses processos, senão os processos não seguem. Que outras coisas que eu posso dizer? Uma coisa que eu adoro, tem um treinamento, a gente é muito treinado no sentido de abrir o nosso repertório para olhar, né, porque quando a gente chega, obrigatoriamente a gente tem essa bagagem desta cultura, então a gente passa por muitos treinamentos, vários deles dizem respeito à diversidade e inclusão, equidade, e a capacidade de cada profissional, que somos pessoas, obviamente, assim, de conseguir se autoavaliar o quanto muitas vezes a gente traz, não muitas vezes não, como a gente sempre traz viés de experiências passadas. Por exemplo, no nosso processo, a gente é proibido porque é proibido, porque tem um motivo, a gente é proibido de perguntar para um entrevistado, numa entrevista, onde ele mora, quantos anos ele tem, casado, tem filhos, qual religião, qual time torce, qual signo, enfim, não importa, isso assim, é um protocolo muito sério. Eu tenho um caso uma vez para o Kavinsky, acho que vale contar para todo mundo, que é verídico, e eu vou usar o nome da profissional, que é uma amiga e também colega de trabalho, chama Camila Roca, que trabalhou muitos anos em agência. Eu conheci a Camila na época de agência, e hoje ela é Facebook há 3 anos e pouco na área de produtos. A Camila participou do processo, na época, 3 anos e pouco atrás, sendo entrevistada por várias pessoas, grávida de 8 meses e meio. E ela conta pra gente, eu falo assim, gente, eu ficava desesperada, porque eu entrava nas entrevistas e ninguém falava, parabéns, é menino ou menino, você tá grávida de quantos meses, não se tocava no assunto. E ela foi ficando bastante desesperada, e um dia ela disse que ela foi numa entrevista presencial no Facebook e falou, olha, você tá vendo que eu tô grávida? O entrevistador falou assim, sim, que legal. E ela falou assim, mas não tem nenhum problema? Lógico que não, assim, isso não é um problema. Então, e ela foi contratada, a Camila foi contratada com grávida de 8 meses e meio, ficou 2 semanas trabalhando e saiu 6 meses de licença maternidade. Então, é um jeito de olhar muito diferente, né? E também o Facebook, treinado de bagagem anterior, que muita gente vai se livrando desses vieses um dia do dia a dia do trabalho que a gente tem no Facebook. Então, diversidade, equidade, inclusão. A gente tem outros exemplos incríveis, né? A Estação Hack, que é uma iniciativa, um polo de inovação que a gente tem em São Paulo, na Avenida Paulista, fica esse hub de inovação. A Estação Hack, ela é fomento, né, de desenvolvimento e a parte educacional para desenvolvedores, para programadores, de forma gratuita, com mais de milhares de bolsas, e também fomento e aceleração de startups de impacto social, onde é garantido que metade das
startups aceleradas, que venham aceleradas, são ou líderes mulheres, que não reflete o mercado. Quando você fala de startups, essa proporção não é de 50-50. E a gente, forçosamente, apoia e acelera as startups que sejam 50-50 obrigatoriamente. Então, acho que são várias frentes, Kavinsky. Vou lembrando, assim, acho que o mais importante dizer, assim, é DNA, é cultura, e por isso que está em tanto lugar, né? Não é uma área, é todo mundo, e a gente está envolvido em desenvolver. Eu acho que com relação à diversidade, à compreensão, ao estudo e compreensão dos impactos da questão de diversidade e inclusão pelos treinamentos, pelo repertório que me foi apresentado trabalhando no Facebook. Que legal, acho que parabéns aí pelo trabalho de vocês. Acho que ele se reflete, né, quando a gente conversa com os talentos aí que vocês têm, dá para ver, né, que a gente é muito qualificado, então acho que o que importa é a qualidade do profissional, né, e não sem dúvida. a gráfica, por exemplo, tá com vocês e vai estar sempre, né, acho que você cria um elo e um vínculo muito maior. E essa coisa do viés da gente, ela é bem complicada mesmo. Eu estava fazendo os convidados aqui para o programa, e uma hora eu percebi, caramba, só tem homem praticamente. Preciso rever, preciso começar, né, a colocar a gente sem que um viés mesmo que às vezes a gente não percebe, né? Isso é o viés. A gente é produto de tudo isso também, né? Sim. E eu acho que o que cabe a nós é essa consciência de que existem esses vieses que todo mundo tem, não há uma pessoa que não tenha. A bagagem, história, cultura, referência ao passado, presente, mas o quanto a gente tem esse papel em sabendo que ele existe, como trabalhar e se policiar positivamente para abrir esse espectro e, enfim, melhorar. É bom para mundo, né? Bom, Zé Mandros aqui, tá? Eu preciso moderar as perguntas, não vou poder passar todas para a Débora, então eu peço desculpas se a pergunta de vocês eventualmente ficar de fora, tá? Depois eu posso combinar com a Débora e mandar para ela ver se ela tem alguma resposta. Se o time começa a vocês sabem. Pode falar muito fresco, super fresco, você sabe disso que a gente conversou. A gente fez um webinar hoje no Facebook IQ, que é a parte de insights, né, que a gente tem dentro, a estrutura de insights que a gente tem dentro do Facebook. A gente promoveu hoje um webinar às 11 da manhã, que foi muito bacana, sobre a Covid, que eu acho que é uma coisa mega, que deve estar rolando de perguntas, inclusive, né, a gente fez um estudo Facebook e Ibope, que está acontecendo, então são tomadas, né, dessa pesquisa com 1.500 entrevistados brasileiros, todos com acesso à internet, acima de 16 anos, de 16 a 55 mais foram os cortes. A gente tem resultados bastante frescos de percepção do brasileiro com relação ao que está acontecendo, e a gente também pode falar um pouquinho disso, se vocês quiserem. Já vamos chegar aí. E é atualizado semanalmente, né? Então a gente vê a evolução, né? Porque acho que uma das dúvidas principais é como é que está evoluindo, porque, né, a gente teve primeiro um grande baque da crise, né, inicial. Sim. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Um pouco de surpresa, pelo menos, e teve que se movimentar. E só que com o tempo isso vai passando, né? Vão passando as dúvidas que as pessoas têm, vão mudando as reações, né? E é interessante de ver esse estudo porque ele mostra como é que está mudando esse comportamento semana a semana. Nós já vamos chegar lá e vamos falar bastante de Covid, tanto como vocês se prepararam, como dicas aí para quem quer anunciar, tanto as agências aí que estão participando com a gente, como os clientes anunciados. Eu só queria dizer para você que é em relação ao nosso mercado, que, assim, hoje a gente está tendo cada vez mais se criando uma área cinza entre consultorias e agências, né, ocupando aí os espaços, né, da publicidade, uma coisa natural do mercado, eu acho,
e junto disso, algumas tendências de alguns clientes, alguns perfis de negócios, às vezes, principalmente com startups e mais outros negócios também, de internalização. Você tem uma visão do que você acha, quando é o momento da agência, do cliente trabalhar a publicidade dentro de casa, quando que é melhor trabalhar com uma agência, o que são prós e contras, como é que é a visão de vocês disso? E pode ser bem sem crachá, tá? Meu negócio aqui, eu falo nesse programa, não falo como agência, tá? Eu falo como âncora aqui do programa somente, então não precisa puxar nenhuma sardinha para o nosso Você me conhece, sabe que eu não sou disso, não. Eu, assim, absolutamente transparente. Sim, a gente vê esse processo de não. Isso também acontece em outros mercados. A gente acha que a gente está passando por isso. Não. Outros mercados também estão passando por isso. Obviamente, um grande fator, tem dois grandes fatores na minha avaliação que tem feito com que isso aconteça. Um é custo, e outro que está intrinsecamente ligado com o custo, que é agilidade, né? Então, são faces de uma mesma moeda no final do dia. Esse é o racional que, quando a gente ouve os anunciantes que têm feito esse processo, tem como grande racional a internalização para uma questão de custo, agilidade e controle. Tá? E controle. Eu acho que, assim, o que eu digo muito para os meus clientes, que são essas agências, que eu falo com o mercado, que eu falo muito com o meu time, com os meus colegas dentro do Facebook, é que se a gente seguir olhando mídia como um meio de entregar uma mensagem A para o indivíduo B, né, a gente vai estar fadado a grandes erros. O que acontece é que mídia hoje, ela é o grande dashboard decisório de muitas coisas importantes dentro das marcas e dentro das empresas. Um outro racional que aparece muito quando a gente conversa com os anunciantes é que ele quer ter o controle desta mídia. Porque a mídia não é mais o meio. Ela é o antes, o durante e o depois. E ela todo um sistema, quando bem usado, quando você tem a compreensão do lado do anunciante que a mídia não é mais meio, que ela é começo, meio e fim, o anunciante naturalmente quer ter para si esse controle, porque ele não é só um final ou um funil ou, enfim, um pedaço de uma história, ele é a história inteira. Então, anunciantes que têm isso como olhar, que são mais desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, que têm mais recurso, e não estou falando só de dinheiro, não de investimento, são recursos para poder lidar com essa complexidade, tendem a falar, olha, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim não quer dizer obrigatoriamente eu quero internalizar e ter uma agência dentro da minha marca. Né? Eu quero ter, então, assim, acho que tem dois lados. Né? Tem um lado de quem internaliza absurdamente uma questão de custo, uma questão até de controle, mas não pesa. Eu tive numa discussão, um anúncio grande recentemente, de negócios do vertical, a gente foi ter uma discussão com um anunciante bem grande de bem de consumo sobre isso, que muitas vezes as marcas vão internalizar a agência, a operação inteira da agência, sem colocar na mesa não é só o custo da operação, o custo monetário da operação, né? Como é fazer uma gestão de time com skills tão diferentes. Não é fácil. Tem um monte de gente que trabalha em agência, eu trabalhei 20 anos, que você está aí para fazer essa gestão desse time, e outra, com um DNA, que eu sou apaixonada por agência, as pessoas sabem disso, eu, enfim, nasci e cresci em agência, assim, o cliente que sabe tirar o melhor da agência, eu tenho um parceiro estratégico do seu negócio eternamente. Eu acho que essa é uma relação que ficou bastante desgastada, de confiança. Tudo é possível. E aí tem que acabar um caminho que não se põe na mesa outros fatores, como não se põe na mesa o fator da gestão desses profissionais, como não se põe o custo de reter profissionais de qualidade. Né? Qual é o custo de reter profissionais de qualidade quando você vira muitas vezes você pode acabar virando uma fábrica de fazer anúncios, não obrigatoriamente estratégias.
né, ou ter ideias. Então, assim, tudo depende. Então, assim, o que eu respondo sempre para os clientes, ou até mesmo para as agências, quando me colocam essa pergunta, é que a gente tem ganho e tem perda. E, assim, são poucos os modelos que eu vejo apenas ganho. Assim, acho que não vejo ainda, para falar bem a verdade. Né? Por outro lado, essa internalização, quando a gente se coloca no sapato de um anunciante, e esse anunciante entende que a mídia não é meio, a mídia é muito mais do que isso, como a agência, né, e agora também no sapato da agência, a agência entende e fala, ele tem razão. Ele precisa ter a melhor gestão, a melhor visualização, o melhor uso, o melhor canal e a maior agilidade possível, que eu, como agência, tenho que prover, a ponto dele entender que é possível o meio do caminho. É possível existir uma gestão da sua estratégia de comunicação, sua estratégia de marca, estratégia de negócio, junto com uma agência, desde que exista essa compreensão do valor de mídia, as mídias. Uhum. Quando isso acontece, a gente tem casamentos muito benéficos, positivos para os dois lados, extremamente longevos, que trazem, enfim, resultados muito bacanas para os dois lados, onde a agência ganha, o cliente ganha porque consegue tirar o melhor desse material humano incrível que tem dentro de uma agência, tendo o controle, a visão e o cruzamento dessa mídia e dessas estratégias com os seus resultados de negócio. É que eu acho que nem tanto para a internalização absoluta, nem tanto para a agência absoluta, se a agência não entende que mídia é mais do que meio. Uhum. Se a agência entende que mídia é mais do que meio, é um casamento perfeito. Não é? Mas eu acho que ainda hoje a gente está passando por essa transição onde, às vezes, os dois lados não estão enxergando os seus próprios lados. Entrou aí alguém. Vazou o áudio de alguém. Não é, hoje não foi o Miguel agora. O Miguel está escondido em algum lugar. É bom que meus gatos não estão passando aqui também. Eu tenho 2 gatas, elas estão dormindo agora. Daqui a pouco pode ser que elas apareçam. Mas é isso, eu acho que a resposta é muito mais complexo do que a gente imaginar que é uma gestão de custo e agilidade. É muito mais complexo. E os dois lados precisam colocar um pouco o sapato alheio. Então, assim, eu coloco muito o sapato do cliente e falo, cara, a mídia deixou de ser audiência e ponto. A mídia é core de negócio. E a agência entender que a mídia sendo core de negócio, sendo estratégia, sendo peça, sendo tudo isso, como gerir isso para o cliente de maneira que ele se sinta confortável, seguro, com a agilidade da resposta que ele precisa. Uhum. E daí, quando esses dois entendem isso, daí eu garanto para você que é o melhor casamento possível. Acho que hoje a gente tem mais ruído do que conversa. Faz todo sentido. Eu acho que é um movimento natural também. Acho uma outra tendência que vem também, agências dando suporte para empresas que estão internalizando, trabalhando juntos. Exatamente. Né? O S4 do meu ex-chefe, Martin Sorrell, as agências estão indo muito nessa pegada, né? Então a gente está vendo muita gente já indo para esse modelo híbrido também. Híbrido, que é o que eu acho assim, que a gente vai ver cada vez mais e que tem mais probabilidade de sucesso. E até porque da própria agência, quanto mais o cliente entende do negócio que a gente está trabalhando, é mais fácil trabalhar juntos, né? Exato. Com menos questionamentos e mais colaboração, né? Exato. Bom, nós temos aqui menos de 20 minutos agora. Jura? Já passou tudo isso? É rápido as nossas conversas. Quando o papo tá bom, passa rápido. Vamos para o tema que é o tema do momento, né? Vivendo aí uma pandemia, né? Já fazem mais de 40 dias. Queria começar perguntando como é que foi para o Facebook quando a coisa toda começou a acontecer. Como é que foi a reação? O que vocês sentiram? Onde vocês acertaram e onde vocês erraram? Poxa, boa pergunta. Eu acho que volta a um ponto que eu comentei, né? Assim, a sensação, não, a certeza de estar numa empresa global. Covid, quando eu, Débora, pessoa física, olhava a Covid há 2 meses no jornal, na revista, era muito louco, porque era um assunto já muito quente dentro do Facebook, porque como a gente tem presença em todos os países, desde Hong Kong, Ásia, tudo que já estava acontecendo desde janeiro, a gente já estava, não diria se preparando, mas se informando a respeito.
Então já chegavam informativos a respeito do que estava acontecendo na Ásia pra gente, depois Europa, naturalmente. Então era muito louco, que eu me sentia meio a perseguida da mesa e da família. Porque, você ouviu, era quase, se ouviu, ninguém sabia, nem era nem Covid, né? A gente vai falar Covid, mas era só o corona ou o coronavírus. E eu falo, não, gente, porque a gente tem que se preocupar, porque assim, a gente estava tão alerta com isso, era tão assunto lá dentro, e a gente sabia que isso ia chegar rápido. Né? Então, quando aconteceu, a gente já estava uns 42, 43 dias trabalhando de casa, a gente saiu no dia 40 e pouquinhos, 13 de março. 13 de março foi o dia que a gente foi ao escritório e na hora do almoço falou, peguem tudo e vão embora. Até porque havia um caso confirmado no nosso prédio, aqui em São Paulo. Né, em uma outra empresa, não no Facebook, mas em Java. O que a gente errou, o que a gente acertou? Acho que a gente está acertando e a nossa dessa empresa global, que foi errando né, nesse ciclo todo, a ponto que a gente está num dos últimos ciclos, né? A gente está agora, já foi Ásia, a gente está com a Europa, Estados Unidos, Latam e África. Então a gente teve como empresa aprendizados muito rápidos, eu acho que isso também tem esse DNA de startup, né, a despeito do tamanho que a gente falou agora, é um DNA de startup. O Facebook tem 16 anos, minha gente. A gente fez 16 anos em fevereiro, né, da fundação. É do best and learn, assim, vamos rápido, a gente aprende, a gente acerta, a gente erra e a gente segue em frente. A gente às vezes volta alguns passos, obviamente, mas para seguir em frente. Então, quando chegou para a gente, já tinha alguns protocolos que globalmente já tinham sido instituídos, né? Mas acho que o que a gente aprendeu, eu posso dizer, eu e meu time, a gente aprendeu muito assim, no dia a dia, na carne nossa, foi, ok, dia 13 cada um pegou seu laptop, acho que a gente já trabalhava assim, todo mundo levava o laptop para casa todo dia, nunca ficava lá, e todo mundo sempre tinha uma fonte extra em casa. A partir daquele dia a gente falou, legal, vamos, sei lá, devem ser umas 2, 3 semanas. Eu me lembro direitinho, eu falando com o time que eram 2, 3 semanas, na mesma semana, a gente teve um call, a gente tem toda quinta-feira um call global, é uma live, na verdade, né, que são para todos os funcionários com o Mark Zuckerberg às quintas-feiras, agora está acontecendo toda quinta às 2 da tarde, horário Brasil. E ele entrou na live falando, we don't know, não sabemos, mas assim, pelo menos serão 8 semanas. Eu lembro que eu fiz assim, 8 semanas? Cara, tá doido, a gente tá vendo todo mundo falando de 2 semanas, e ele começou a falar, pelo menos 8 semanas, talvez cheguem a 10 semanas, por causa de todos os aprendizados anteriores. Uma coisa que a gente errou muito, e eu particularmente errei bastante, foi no dia 13, foi uma sexta, 14, 15, 16, dia 16 de março, uma segunda-feira, simplesmente liguei meu computador e comecei a fazer fazer a minha agenda, como se eu estivesse no Facebook. E daí deu ruim, né? Porque é isso, amiga, eu tava contando o dia inteiro, daí eu desligo e falo, galera, já volto que eu vou colocar o código do Zoom para a aula dele, que não sabe. Enfim, então um grande erro foi trazer a dinâmica do escritório para casa. Eu acho que isso enlouqueceu bastante a gente nas 2 primeiras semanas, porque a gente queria ser muito produtivo, tão produtivo quanto, lidando com todas as nossas agências, né, e todos os clientes internos também que a gente trabalha, todo mundo enlouquecido, sem obrigatoriamente resposta, com muitas perguntas, sem se lembrar que, assim, aqui a gente, todos nós, né, não é uma coisa que acontece comigo, né, eu tenho aqui em casa, somos eu, meu marido, a Rapadura e a Chica, que são nossas gatas, o Miguel, meu filho, Dora e Tomás, são meus enteados, que moram aqui com a gente agora. São 5 pessoas pra gente fazer comida, é uma casa pra arrumar, né, é uma demanda do filho que nunca me teve, adorei o nome das gatas. A Rapadura a gente adotou, ela já chamava Rapadura, ela tem uns 7 anos, é uma figura, tá dormindo aqui no sofá. A Chica chegou Gabriela, e a gente achou, Gabriela não é muito legal, a gente prefere. Então é Chica, então quem gosta dos nomes dessa história. Mas é isso, acho que a gente errou muito em achar, eu acho que todo mundo, né, de achar que dá pra trazer exatamente a nossa dinâmica de trabalho para casa. Isso foi um erro enorme e que me custou 2 semanas me descabelando. A hora que eu consegui entender, e a gente entender no time, toda a liderança,
Isso é muito incrível, né? Fora sentir na pele a liderança validando e falando, é um momento de flexibilidade, é um momento que você tem que estar com a sua família e você tem que estar com as pessoas que precisam de você. Esta é a sua prioridade. Então, essa voz de comando muito consciente, eu acho que tem feito a gente passar por isso de uma maneira menos dura. Mas segue sendo dura. A gente também não tem perspectiva, também hoje teve call com o Mark Zuckerberg, segue, não sei quando a gente volta para o escritório, estou ficando meio descabelado. Imagino, tá complicado para todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa de mercado, né? Tem uma pergunta da Cami aqui, se a pesquisa vai ser publicada e onde pode ser encontrada. Vai. Na verdade, a gente fez, o Kavinsky participou, a gente fez um webinar, foi live, hoje às 11 da manhã, demorou 1 hora e pouquinho, né, Ká? Sim. Foi mais 1 hora, meio-dia e pouquinho terminou. Foi bem bacana, é um estudo, ele vai estar disponível, eu tenho que checar exatamente aonde, mas fiquem tranquilos, eu vou passar ou o conteúdo ou o link, passo para o Kavinsky para ele poder dividir com vocês, tá bom? Então, é um estudo super recente. O que a gente está fazendo? A gente fez uma parceria com o Ibope e para fazer um estudo pensado para o Brasil. A gente tem vários dados globais, mas assim, a realidade é diferente. Então, esse estudo, ele é feito entre Facebook IQ, que é IQ, o IQ em inglês, que é a área de insights que a gente tem dentro do Facebook, e o Ibope. Então, tem sido ondas semanais. A gente está entrevistando 1.500 pessoas no Brasil, nas diferentes regiões. Eu tenho os cortes aqui para vocês terem uma ideia: 48% homens, 52% mulheres, 35% classe AB, 65% classe C, com representatividade de população, 15% norte e centro-oeste, 17% sul do Brasil, 18% nordeste, 50% sudeste. De 16 a 55 anos mais, então 16 a 24, 21% dos respondentes, 25 a 34, 26, 35 a 54, 40, 55 mais 13. Essa última onda que a gente abriu hoje foi da pesquisa realizada com essas 1.500 pessoas de 2 a 5 de abril, ou seja, é muito recente. E a gente fazendo tomadas, é como se fosse quase um painel, né? Não são as mesmas pessoas, é o mesmo questionário, e a gente vai fazendo essas ondas e vai publicando. Então, a gente vai dar acesso para vocês, sim, do estudo, tá? Vamos lá. O que eu posso trazer aqui? Estou com um monte de papelzinho na Tem mão. uma coisa interessante dessa pesquisa que a gente conversou hoje, que tem diferentes momentos, né, para as empresas, né? Sim. E aí você estava falando dos 3 R's. Quer falar do S? Deixa eu falar os 3 R's, né? Acho que ajuda a gente a aglutinar as ideias, né? Antes de falar dos resultados, o que a gente tem feito? Obviamente, desde o primeiro momento, a gente tem falado, a gente já tem um corpo a corpo bastante grande com nossos clientes, sejam agências, sejam anunciantes. E isso, obviamente, é super intensificado, né? E destas conversas todas, né, o que nós do time do Facebook, seja agência, seja a turma de anunciantes verticais e negócios, o que a gente vê muito claro? Que a relação dos anunciantes, dos maiores até os menores, né, com relação ao que está acontecendo agora, passa por 3 diferentes fases. 3 diferentes momentos que a gente chama, são 3 R's, a letrinha R, né, porque começam com R por acaso. Né. A primeira fase, que a gente chama da fase de reação. É a hora que todo mundo fala assim, meu Deus, fechou o negócio, eu não vendo mais, meu Deus, eu tenho que mandar todos os meus funcionários para casa. Né, assim, qual que é a primeira reação? É aquele momento que todo mundo ficou desesperado, congelado, paralisado, mas tendo que resolver algumas coisas. Então, assim, o primeiro R a gente chama de reação, a gente vai falar um pouquinho dele aqui. O segundo R a gente chama de resposta. É quando essa fase de reação mais quase animal, né? A gente tem que ir lá e tem que reagir, tem que fazer alguma coisa. Ele passa, você começa a pensar numa resposta mais encadeada. Fala assim, ok, já entendi um pouco qual é o cenário, meus funcionários já estão em casa, a minha logística está minimamente garantida, eu já falei um pouco com meus clientes, então deixa eu estabelecer uma resposta mais estruturada. E a resposta, a gente está falando aqui de como ir ao mercado, né? Como que a marca vai se comunicar, como ela não vai se comunicar, ela vai parar de anunciar, enfim, esse é o momento de planejar essa primeira resposta, que é a segunda fase. E a terceira fase, que é o terceiro R, que a gente chama de ressurgimento ou retomada. Depois das primeiras ações de resposta, o que está acontecendo aqui agora, você já tem
todo um time preparado olhando para a retomada. Então, essas 3 fases, elas são comuns a todos esses anunciantes com os quais a gente tem falado desde do meio agora de março. O que acontece é interessante que a gente vê essas 3 fases, elas são meio que obrigatórias, sim, só que o momento que a empresa / marca está, varia. A gente ainda tem algumas empresas menos na fase 1. Ainda estão super congeladas, ainda desesperadas, porque a operação não funciona remotamente. Então, desesperados, ainda comprando laptop para a equipe, por exemplo. Mas a maioria está no momento de resposta. Então, esse momento de resposta é um momento que, depois de passado esse primeiro mês de reação, as decisões, se a gente troca a nossa campanha do ar, porque a nossa campanha está falando de mais de felicidade, e o momento não é para isso. A gente troca a nossa campanha porque a gente vai fazer uma ação efetiva, uma iniciativa de doação ou de produção de álcool gel ou de cestas básicas, e isso é o que importa agora. Ou a gente vai ter uma resposta de tirar tudo do ar e focar todo o nosso investimento de comunicação para apoio dos mais necessitados nesse momento, às vezes no pequeno negócio, às vezes de famílias que não estão com renda, ou estão perdendo a renda, enfim, aí é a resposta. A gente está vendo a grande maioria das marcas hoje trabalhando nesse sentido. E essas respostas variam desde desliga tudo, tira tudo do ar, porque eu não sei o que fazer e não tenho o que dizer, a não ser compre X e compre Y, que não obrigatoriamente é alinhado com o momento das pessoas, até operações que pararam para produzir álcool gel gratuitamente, como a gente sabe, até bancos, empresas várias, diversas, que vão a público falar o que estão fazendo, até porque essa é uma exigência ou uma demanda dos consumidores, como a gente inclusive vê nesse estudo. O ressurgimento e retomada a gente vê acontecendo agora em alguns grandes players, que já tem times alocados, e as agências têm participado dessas discussões. Ok, vamos fazer nossa previsão de cenários, né, do mais otimista ao mais pessimista, sendo que a gente está, o pessimista está mais próximo. É o que fazer daqui 3 meses, que a gente vai ter que mudar todos os planos, cortar tantas pessoas ou realocar budgets. Então, reação, resposta e retomada. Essas são as 3 fases que a gente vê dos nossos anunciantes hoje. Legal. Gente, a gente está quase terminando aqui. Eu vou fazer uma pergunta que engloba algumas das perguntas de vocês aí no chat. Tá? Eu vou fazer essa última pergunta e depois eu vou deixar à disposição para você fazer um fechamento aí, Débora, do que você... Eu posso falar de alguns dados que a gente tem no estudo, que a gente vai deixar vocês acessarem, obviamente. Joia. A gente está falando aí de algumas das reações dos grandes e tudo mais, mas um mercado que está sendo muito afetado são pequenas empresas ou médias, né, as PMEs, né, que a gente chama, que tinham negócios físicos, né, e não tinham ainda se digitalizado, não estavam preparadas ainda para o digital, né. Sim. E a gente sabe que um caminho bastante rápido, um atalho para você se digitalizar, você tem as ferramentas do Facebook, né, e outras propriedades do Facebook que podem ajudar muito nesse momento, né, para você fazer uma reação rápida, né. O que você pode dizer de como está sendo essa reação? Né, a gente falou também, já falamos dos 3 R's, podemos falar dos 3 Cs, daí talvez, mas o que você recomenda para as pequenas e médias, e se você tem visto alguma reação já dessas empresas nas propriedades de vocês? Ótima pergunta. Na verdade, tem um dado aqui que eu adoro, e que obviamente esse dado é o que a gente está vivendo hoje, né, que é uma pesquisa também brasileira, feita aqui no Brasil, sobre o que a gente tem. 50% dos pequenos negócios brasileiros que estão no Facebook, na plataforma Blue App, no azulzinho, tá, no próprio Facebook, construíram seus negócios na plataforma. O que isso quer dizer? Quer dizer que várias Maria Bolos, várias lojas de roupa, enfim, várias marcas, elas nasceram, né, digitalmente. Elas nunca tiveram, não terão e não têm essa pretensão de existir fisicamente. Elas abriram seus negócios tendo uma página no Facebook ou tendo um perfil no Instagram, né, e isso é gigante. Né, e isso segue gigante dentro das nossas plataformas. Quando a gente vai para
momento como esse, onde vários fisicamente, que tinham, agora é o inverso, né, tinham todos os seus negócios físicos, ficam sem essa possibilidade, a gente não sabe até quando, mesmo que a gente tenha quarentenas, que a gente consiga, daqui, sei lá, 2, 3 semanas, abrir os negócios, a gente não sabe também qual é a reação do consumidor, né? O quanto ele vai também, o quanto esse medo instaurado vai permitir que as pessoas sigam indo fisicamente. Então, os números de crescimento de e-commerce, para quem tem, são avassaladores, assim, a gente tem visto todos os negócios que tem, obviamente, fora, negócios que estão completamente parados, toda a questão de viagem, né, negócio de viagem, companhias aéreas, está completamente bloqueado, mas quem já tem um negócio e-commerce tem crescido bastante. Para quem está nesse momento, falando assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala dos números, a gente fala da adesão, a gente fala da hora que o brasileiro tem despendido a mais, né, no seu celular, consumindo internet, seja nas redes sociais, seja dentro de notícias e tudo mais, é um canal natural, porque as pessoas já estão lá. Né? O que a gente fala muito é Facebook e Instagram, naturalmente, a sua presença digital e conseguir ali estabelecer uma conversa com esse público que são seus clientes, seja com ads, que você pode fazer o anúncio de R$100 ali, né, falando com uma audiência específica, ter essa audiência vendo o seu anúncio e enxergando a sua loja, seja de uma maneira que você está falando com as pessoas que, enfim, estão ali no feed vendo você naturalmente sem estar patrocinado. Então, assim, não há como não ter essa presença digital, seja no Facebook, seja no Instagram. Quando a gente fala de WhatsApp, que tem também uma pergunta super recorrente, assim, meu Deus do céu, vou pro WhatsApp. Vale lembrar que o WhatsApp ele não é monetizado no sentido de ads, né? Então você não vai ter propaganda para a pessoa te achar no seu WhatsApp e fomentar dessa maneira. Mas o que a gente sempre fala, você tem como ter o click to WhatsApp, um anúncio, que a pessoa fala, eu quero saber mais, eu quero contatar, eu quero saber de você. E você abre uma janela de conversa, né? Que você vai estar ali 1 a 1 com o seu cliente. Isso é uma super possibilidade, tem um super retorno. Se você não vai, se você tiver se você tiver junto aos seus clientes já o WhatsApp, que você tem um mailing ativado de pessoas que falaram que sim, querem receber mensagens da sua marca, pequenininha que seja, ou maior, através do WhatsApp, super, desde que você não seja spam. Né, desde que você consiga prestar um serviço e uma informação que esse seu consumidor esteja aberto, queira. A gente muitas vezes a gente é muito criticado pelo mercado, poxa, o WhatsApp é um fenômeno e tudo mais, por que vocês não abrem ads, por que vocês não fazem tantas coisas? A gente é extremamente cuidadoso, porque ali a privacidade é absoluta e, assim, você quer ser contatado pelas pessoas que você quer ser contatado. É um canal onde você trabalha o dia inteiro com aquilo, se a gente encher aquilo de ads, aquilo vai ser um problema. E a gente não quer matar uma plataforma tão maravilhosa que, assim, tem permitido tantas pessoas se comunicarem, tantos negócios acontecerem, inclusive lá. Então, assim, hoje, você está desesperado para o que fazer com o seu negócio físico, um canal natural, estar presente em marketplaces já estruturados. Existem vários por aí, o Facebook, inclusive, tem o seu marketplace do Facebook, onde vários pequenos, médios, grandes, não importa, estão presentes, tem a sua presença digital de venda acontecendo ali. Você pode ter através, e isso também demanda a sua capacidade de atração, engajamento, oferta, mensagem, criatividade, mas dentro da plataforma Facebook, da plataforma Instagram, né, com o seu perfil e ativando a sua base, com ads ou não. As pessoas falam, mas eu preciso, assim, sim ou não. A gente tem grandes casos de sucesso que vai estar no orgânico também. Mas o ads, ele é poderoso ativador destas conversas. E o WhatsApp, lembrando, assim, não seja spam. Usem as outras plataformas para jogar essas pessoas, caso elas queiram, caso elas optem por isso, para usar o WhatsApp como um canal de conversa com você. Né? Se você já tiver uma base, né, um mailing, ou enfim, clientes que você já se relaciona no WhatsApp, use desse canal, porque as pessoas estão nessas plataformas, elas estão a fim de ouvir, e elas estão a fim de sempre de consumir coisas que são relevantes.
elas não estão afim de gente empurrando coisas que não faziam o menor sentido no momento que elas estão com medo de ser demitidas, né? Elas estão com medo de saber se vão conseguir pagar a conta no final do mês, porque, de maneira geral, esse sentimento que a gente vê, inclusive, nesse relatório que a gente vai disponibilizar para vocês. Não sei se eu respondi tudo, Kavinsky, mas é só olhando como que a gente pode trabalhar essa plataforma. Acho que dá um bom panorama e, assim, acho que é importante, né, talvez ressaltar que é uma maneira que as marcas menores podem até se sobressair em relação a grandes marcas, né? Justamente nessa comunicação one-to-one, né, de fazer uma comunicação que seja realmente customizada para aquela pessoa, né, criar um diálogo aberto, franco e honesto, né, que muitas vezes as marcas grandes não têm essa capacidade, né, de estar se comunicando com tanta gente. A gente inclusive disponibilizou, o Kavinsky, enfim, o pessoal da Red Hook deve passar para vocês, participantes, a gente fez uma lista. Já colei ótimo, uma lista bem legal de links, todos os links para vocês acessarem com dicas, com passo a passo, enfim, tem inúmeros pontos aí desses links para justamente instrumentalizar gente que não conhece a plataforma, assim, meu Deus, é muito difícil. Não, ela nasceu para ser self-service, ela nasceu para isso, ela nasceu para fazer as pessoas que estão a fim de colocar seu talento e tantas coisas e, enfim, conseguir renda com isso também. Isso aí, é um material muito legal. Eu falei no chat para vocês, se alguém não estiver por acaso pede para Red Hook que a gente envia. Aí, assim, os materiais são bem fáceis de entender. Tem um beabá mesmo assim, das coisas, mostra passo a passo como funciona, tudo que funciona. Recomendo bastante. Tá? Débora, a gente já estourou nosso tempo, eu vou deixar o mic aberto para você falar qualquer coisa mais que você queira, que você acha interessante para finalizar. Tá? Aberto aí para qualquer coisa que você acha interessante finalizar. Agora espero que a gente tenha outras oportunidades. Tem muita coisa, eu falei, Kavinsky, uma hora, você tem certeza? Tem tanta coisa, assim, olha, eu queria agradecer imensamente, estou vendo aqui, eu te amo, Kavinsky, eu também te amo, Kavinsky. Obrigado. É sempre uma delícia o trabalho que vocês fazem, enfim, abertura, transparência, eu sou muito fã e agradeço o trabalho e a parceria que a gente tem, que é sempre muito respeitosa e muito transparente. Vamos fazer mais quanto vocês quiserem, é só uma questão de agenda. Esse trabalho desse estudo com o Ibope, ele é tão legal, assim, eu sou uma entusiasta, porque nesses momentos é tão difícil a gente achar fontes frescas, com base, com metodologia, então, assim, a gente vai mandar para vocês, tá, esse estudo, tem o link do webinar gravado, mas, enfim, eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil, e a gente não é louco, ele está sendo difícil porque ele está sendo difícil mesmo, acho que ninguém nunca viveu isso, pelo menos as nossas gerações, né? Gente um pouco mais velha, gente um pouco mais novo, mas enfim, o que eu quero dizer é que tem dia que é ruim, mas a maioria dos dias são muito bons, e assim, eu queria agradecer esse papo, eu adoraria ver a carinha de todos vocês e falar assim, cara, tenho certeza que cada um de vocês está passando por momentos difíceis, seja com a família, seja achando se a gente vai ser demitido ou não vai, o que vai acontecer depois, o que eu faço, mas assim, eu tenho certeza que a gente vai sair melhor dessa, eu acho que a gente vai passar por um momento dificílimo, mas a gente vai sair melhor dessa, e o quão mais a gente conseguir juntar gente que está a fim de fazer diferente, que está a fim de sabe, contar uma história nova, né, fazer uma história nova, como eu conheço o Kavinsky, sei disso, com certeza vários de vocês que alguns acho que eu conheço, outros não, e a gente está a fim de fazer junto, acreditar e trabalhar, né, e a gente vai conseguir fazer muita coisa incrível, tenho certeza, espero encontrar cada um de vocês, ou todos vocês juntos em breve, que a gente possa falar, vejam esse estudo, comentem, a gente vai mandar o link, tá, e, enfim, estou nas redes sociais, qualquer coisa, estou à disposição, quem tiver pergunta, quem quiser trocar alguma coisa, o Kavinsky sabe, eu sou super acessível, eu adoro falar com as pessoas e trocar, porque eu aprendo mais do que eu posso dividir do que eu sei,
Então, me achem por aí, a gente vai se falando. Kavinsky, adorei. Que legal. Me chama de novo, me chama de novo. Adorei, vou chamar sim, porque tem muita coisa pra gente falar, tem muita gente elogiando você aí na janelinha do chat aqui do lado. Fofo, Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Tá? Acho que eu adorei o papo, espero que tenha sido bom para todos. Espero que todo mundo esteja em casa seguro e tranquilo, gente, e que tenha sido proveitoso. E esse foi o Conexões Digitais, terceira edição, com a Débora Anitta, a head de agências do Facebook. Na semana que vem, na quinta-feira, às 21 horas, teremos o Google falando. Vamos pegar demais. o corrente, vamos falar com todo mundo. Vou ver, quero ver. Vai ser demais. Assistir, assim. Vai ser o Davi Cosso. Eu não sou concorrente, eu brinco, são amigos. Amanhã eu tenho uma reunião com a Aline Moda, inclusive, para trocar figurinha. Ah, que legal. Hoje eu vi uma live dela. Teve a live dela, com cadastra. Isso, muito legal, foi bem bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e ficamos por aqui. Tchau para todo mundo. Beijo, Débora. Muito bem, gente. Valeu, obrigada. Valeu, pessoal. Adorei.